Perfeito, pessoal. Então, iniciou a gravação, a gente pode começar. Vou deixar, inclusive, o nosso chat aqui. Também, se vocês quiserem mandar pergunta no chat, eu fico acompanhando. Essa nossa primeira parte da aula, do encontro, é exatamente para aprofundar alguns assuntos, que nem eu estava falando com vocês. Como vocês escolheram o direito constitucional, eu vou começar pela base do direito constitucional, né, até porque a gente ainda não definiu assuntos. Pode ser que a gente defina alguns assuntos específicos e, a partir daqui, a gente aprofunde alguns assuntos específicos. Mas, como a gente ainda não definiu, eu vou começar literalmente do começo, tá bom? O que eu tenho percebido, tanto ao analisar as questões, como também ao conversar com os alunos, com candidatos de concurso, com quem me procura, o que eu tenho percebido uma dificuldade, assim, que é talvez um ponto de partida para você nortear o seu estudo, assim. Porque eu acho que o que eu quero com vocês é eu tentar nortear a sua forma de estudo. O concurso, ele é, por regra, um caminho solitário. Ele é um caminho solitário. E em algum momento você vai ter que estudar sozinho, né? Não vai ter professor o tempo todo com você, né? Então, eu quero te dar um repertório teórico e tentar te auxiliar com o raciocínio jurídico para que você pegue qualquer matéria e, a partir de qualquer matéria, você reflita sobre quais são esses pontos principais que você tem que aprender e memorizar, né? O memorizar no concurso, ele é necessário. Talvez a forma de memorizar é a maior dificuldade do concurseiro, mas não tem como, as coisas têm que estar na sua cabeça. Mas, a partir de um norte, você começa a ter mais tranquilidade para, ao pegar uma matéria, falar assim, olha, o que eu preciso saber e como estudar essa matéria? Eu acho que é o meu objetivo aqui com vocês. E aí, o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que os alunos têm uma dificuldade, às vezes, em dominar o básico do básico. Literalmente isso, dominar o básico do básico, assim. E ignorar uma coisa que, às vezes, ela parece ser chata e monótona nas aulas, mas que ela é fundamental, né? Toda palestra chata que vocês assistirem, vocês vão perceber isso. Toda palestra chata, ela começa com a etimologia de uma palavra. Literalmente isso. Qualquer palestra chata que você assistir, o cara vai falar de alguma coisa, ele vai falar assim, qual que é a definição disso? Aí ele vai dar lá de definição do dicionário, Aurélio, e vai começar a palestra. Normalmente é muito chato, pode ter certeza disso. Mas, apesar de ser muito chato, isso tem uma razão de ser, tem uma pedagogia por detrás, assim. Isso, inclusive, tem reflexo na hermenêutica, mas, enfim, a gente deixa isso mais para frente. Mas é importante, né, quando você começa a estudar a matéria e para o processo de estudo do concurso, você começar a dominar conceitos básicos daquela matéria que você está estudando. Isso é muito interessante, assim, muito interessante. Porque, olha como que é engraçado aplicando isso ao direito constitucional. Você começa a estudar a teoria da Constituição, aí você entra numa parte que aparentemente você acha que ela é muito cobrada, mas não é tão cobrada assim, mas cobra, óbvio, como cobra tudo, que é, por exemplo, a classificação das constituições, né? Aí você começa a ler lá a classificação das constituições e fica tentando decorar, né? O que é uma constituição dirigente? O que é uma constituição dúctil? O que é uma constituição garantia? O que é uma constituição compromissória? O que é uma constituição cesarista? O que é uma constituição bonapartista? Isso é interessante, assim. Aí você fica tentando decorar a classificação das constituições, primeiro, ignorando que, em regra, não se cobra a maioria da classificação das constituições, quando cobra as mesmas classificações das constituições, podemos falar um pouco mais sobre isso lá na frente, e é interessante, porque às vezes você está tentando decorar a classificação das constituições e você não sabe o conceito de constituição. Eu fico impressionado nas aulas como isso é comum, assim, né? Para você que está estudando as carreiras jurídicas, tenta sempre se colocar
numa prova oral. Isso eu acho que é interessante, assim. Porque na prova oral, por mais assustador que isso pareça, a prova oral ali não tem jeito, assim. O examinador te pergunta, o conceito tem que estar com você, né? É óbvio que você tem como criar estratégias de construção de raciocínio, de argumento, até para dar uma enrolada ali, para tentar ganhar uns pontos, etc. Mas tem que estar, o conceito tem que estar com você, né? E o conceito que está com você, aí que é interessante, não é o conceito que você ficou decorando, é o conceito que você mesmo aprendeu e a partir do que você aprendeu, você memorizou, né? É literalmente isso. Então, tenta pensar assim, literalmente, você está numa prova oral, o examinador começa com uma pergunta básica. O que é Constituição? Isso é um ponto inicial da matéria. E por incrível que pareça, se eu te perguntar o que é uma Constituição, e é natural isso, não é nenhum problema com você, talvez você vai travar, né? O que é Constituição? Talvez a sua primeira resposta é pegar um vade-mecum, falar assim, ó, a Constituição é isso aqui, ó, até a primeira parte do vade-mecum, né? É o quê? É uma lei, né? Só que é uma lei superior. Talvez seja o conceito mais básico que nós vamos encontrar. O que é? A Constituição é uma lei, professor, né? Mas ela é uma lei, qual tipo de lei? É como se fosse uma lei especial, né? Uma lei superior, né? Isso é interessante, né? Agora, olha que interessante. Para eu ter uma Constituição, eu preciso ter uma lei? Entendo que não. Muito bem, Mayra. Muito bem. Olha que interessante isso. Talvez a resposta mais comum que você vai receber, né, no corredor do fórum, assim, você não está conversando com o Rui Barbosa, não é isso. É uma lei, e é uma lei superior a outras leis, né? Ela não vai buscar responder o que de fato é uma Constituição. Porque quando a teoria da Constituição ela inicia, qualquer obra de teoria da Constituição ela vai começar a buscar responder essa pergunta básica: o que é Constituição? E aí você vai pegar o Vadimec e vai mostrar, né? Aí a primeira pergunta que eu poderia fazer é assim: vamos imaginar um cenário hipotético onde a gente queime todos os vademecums do Brasil. Pega todas as constituições, faz uma fogueira pública e queima todas. Acabou a Constituição? Imagina o seguinte: acabou, a gente não tem mais nenhuma versão. A gente apagou o servidor do Planalto, a gente queimou todas as constituições. Acabou a Constituição? Isso é interessante. Então, a Constituição, ela não é simplesmente o que está no papel. Ela não é simplesmente o que está no papel. Então, a gente tem que começar literalmente com tentando definir o que é Constituição, né? Quando eu falo Constituição, eu estou falando sobre o quê? E a gente foge um pouquinho do direito, né? O que é Constituição? Quando eu me refiro à Constituição de algo, né, a Constituição desse mouse, né? Quando eu falo assim, ó, qual que é a Constituição desse mouse? Eu estou falando sobre o quê? Né? Como assim, ó, na verdade, o que de fato é o mouse? Né? Como que ele se organiza? Né? Como é que se dão essas peças para formarem um mouse? Né? Porque se eu separar cada uma da peça separada, ela não é um mouse. Mas quando eu junto tudo isso aqui, nesse sistema, forma um mouse. Então, isso é interessante porque a Constituição, ela é exatamente, a gente poderia ser o modo de ser, a constituição de algo. Isso é um ponto importante. E aqui a gente já começa a fazer uma divisão doutrinária importante na teoria da Constituição sobre o que é Constituição. Porque a palavra Constituição, e os constitucionalistas falam muito sobre isso, ela ganhou um sentido muito próprio na modernidade, né? Naquilo que hoje nós chamaríamos de Constituição escrita, né? Porque em um determinado momento histórico, as constituições elas saíram de uma tradição, de um costume, e elas começaram a ser codificadas. Isso aconteceu, inclusive, num determinado momento histórico específico. Depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Só que é interessante, assim, porque se você pegar em Aristóteles, por exemplo,
você vai ver Aristóteles falando sobre Constituição. E quando Aristóteles fala em Constituição, não é muito bem o que nós falamos de Constituição hoje. O que é Constituição, lá no sentido aristotélico da coisa? Né? Porque o Aristóteles tem um livro onde ele vai analisar a organização política das cidades-estados da Grécia. E aí ele faz uma análise. E quando ele está falando de Constituição, ele está falando literalmente do modo de ser das cidades-estados. Ou seja, como que elas se organizam. É como se você fosse um cientista social, né? E chegasse de outro planeta e fosse ali analisar, assim, ó, como é que eles se organizam aqui? Né? Deixa eu entender, quem que é quem nesse papel? Quem é que manda, quem é que obedece? Né? Quem é que faz o quê? Quem pode fazer isso, quem não pode fazer aquilo? Isso é literalmente o modo de ser de algo. Isso é a Constituição. Então, a gente pode entender a Constituição como um modo de ser de alguma coisa. E aí é interessante porque, olha que legal isso. Quando eu analiso a Constituição como um modo de ser de algo, eu não estou preocupado como aquilo deveria ser, mas eu estou preocupado como aquilo realmente é. Olha que ponto importante para quando você for abrir lá o manual de direito constitucional, você começar a entender, por exemplo, a diferença da concepção do Carl Schmitt para a concepção do Hans Kelsen, né? O que o Carl Schmitt estava querendo analisar e a diferença da perspectiva da análise do Schmitt para o Kelsen, por exemplo. É completamente diferente. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Né? Porque, olha que interessante. Né? Quando a gente está analisando a Constituição como modo de ser de algo, eu quero saber realmente como ela é. Ou seja, como é que as coisas funcionam aqui? É literalmente isso. Como é que isso se organiza? Porque, olha que interessante. Quando a gente fala em Constituição, nas ciências sociais e no direito, não estamos falando de Constituição de qualquer coisa. Né? Não estou preocupado com a Constituição do corpo humano. Né? Eu estou preocupado com uma Constituição específica, que é o modo de ser das organizações sociais, das organizações políticas. Né? E aí, quando a gente começa a analisar os agrupamentos sociais, a gente percebe isso por quase uma constatação óbvia da realidade, dos fatos, essas palavras e expressões são importantes, que as coisas e os agrupamentos sociais se organizam de determinada maneira. E isso parece ser quase, e aí eu vou utilizar provocativamente a expressão, quase natural. Os agrupamentos sociais, eles se organizam de alguma maneira. Né? E aí a gente poderia trabalhar alguns conceitos interessantes aqui, que é, por exemplo, a diferença entre comunidade, sociedade e Estado. Sabe qual que é a diferença entre comunidade, sociedade e Estado? De forma bem simplista, também sem querer aprofundar demais. Né? Quando a gente fala em comunidade, a gente fala em um agrupamento de pessoas com uma finalidade em comum. Então, é um determinado agrupamento de pessoas que tem uma finalidade comum. Isso é uma comunidade. Por exemplo, vou te dar o exemplo mais básico que eu poderia te dar agora. Por exemplo, nosso grupo. Né? Eu mencionei um grupo de estudos e aí a gente formou um grupo social ali no WhatsApp. Né? A gente tem a nossa comunidade. Perceba, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que somos nós lá os 45 membros do grupo? Por quê? Porque tem um interesse em comum. Né? Tem uma finalidade em comum. Qual que é a finalidade em comum do nosso grupo? O estudo. É por isso que nós estamos lá e as outras pessoas não estão. Então, tem uma finalidade comum. Né? Então, essa é a ideia da comunidade. Então, se você parar para pensar, os agrupamentos sociais, tanto no micro no macro, são formados por comunidades que têm uma afinidade. Pode ser uma afinidade familiar,
Pode ser uma afinidade cultural, pode ser uma afinidade religiosa, pode ser uma afinidade de língua, pode ser uma afinidade econômica, e por aí vai. Né? E por aí vai. Agora, a gente começa a perceber que essas comunidades, ficando mais complexas, elas começam a se autorregular por regras de comportamentos sociais, né? Formando aquilo que a gente poderia chamar de sociedade. O que é a sociedade? A sociedade, ela é a comunidade regulada por regras sociais. Né? Então, esses agrupamentos, para que eles funcionem, eles têm regra. E o mais interessante dessas regras sociais é que elas independem do direito, e aqui o direito no sentido do direito posto como a gente entende o direito hoje, tá? O direito emanado de uma autoridade competente, com uma forma jurídica específica, o agrupamento social e a sociedade, a tantas comunidades e sociedades, elas independem disso. Eu poderia te dar um exemplo também básico. Né? Então, olha só que interessante. A gente formou um grupo lá no WhatsApp, ok? Por que praticamente ninguém mandou mensagem? Já pararam para pensar nisso? Olha que interessante. Ontem teve jogo do Atlético, certo? O Galo empatou. Final de semana teve Campeonato Brasileiro. Por que ninguém não mandou nada de time de futebol no nosso grupo? Poderia dar um exemplo mais lúdico, né? Por que ninguém mandou um nude no nosso grupo? Olha que exemplos bobos, mas que nos fazem pensar. Olha que interessante. Né? O Thiago respondeu ali, bom senso. Né? Alguém em algum momento proibiu que é proibido falar de futebol no grupo? Ninguém proibiu. Por que ninguém está falando? Em algum momento alguém proibiu de falar de nude? Não pode mandar nude de grupo? Ninguém falou isso. Mas por que ninguém manda? Por que ninguém fala de futebol? Por que ninguém fala de política? Por quê? Porque a gente tem regras que norteiam a nossa comunidade. E olha que interessante isso. Essas regras sociais, elas foram pactuadas? Ninguém pactuou. Olha que interessante. Em nenhum momento a gente instaurou uma assembleia constituinte do nosso grupo de estudos para definir quais são as regras aceitas pela nossa comunidade. Olha que interessante que é isso. Então, são regras de comportamento que independem, inclusive, do direito posto. Né? Porque talvez você poderia pensar, não, mas o nosso grupo tem uma autoridade superior, é o professor, né? E ali ele define quem fala e quem não fala. Né? Não, em nenhum momento teve uma autoridade superior falando. E ainda assim, que eu pudesse definir, bastava você sair do grupo. E por que ninguém saiu do grupo? Né? Por que ninguém ficou? Então, existem regras que norteiam a nossa comunidade. Isso é interessante, ou seja, se você fosse um cientista social analisando o nosso grupo, você iria perceber, assim, olha, tem regras nesse grupo aqui. Por exemplo, eles não falam de qualquer coisa. Ninguém manda nude para ninguém, ninguém fala de futebol, ninguém fala de política, e você já começa a perceber, olha que interessante, o modo de organização do nosso agrupamento social. Você começa a entender. Então, as sociedades, elas vão ser reguladas por regras sociais. Isso no micro e isso no macro. Né? Porque na sua complexidade, o que as sociedades vão se transformar? Os estados. Né? E aí talvez depois a gente possa falar mais do conceito de estado nos seus elementos. Né? Povo, território, soberania e finalidade. Né? São os 4 elementos clássicos quando a gente estuda as obras de teoria geral do Estado. Né? Mas, no fundo, o Estado é o quê? É uma grande comunidade. Né? É uma grande comunidade e é uma sociedade organizada juridicamente dentro dessa lógica, que é do que a gente chama hoje de Estado. Então, olha como que isso é importante. Porque se você fosse ao nosso grupo, você agora já começa a definir como é que é a constituição do grupo. Né? Como é que eles se organizam? Né? O que é direito fundamental aqui? O que não é direito fundamental? O que pode, o que não pode? Então, você, analisando o grupo, você entendeu o que é a constituição do grupo. Então, a constituição do grupo é o modo de ser desse grupo. Então, quando os autores
que buscam entender os estados como eles são e chamam isso de Constituição, o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer como os estados realmente funcionam. Né? Afinal de contas, como que é a organização desse estado? E aí a gente poderia partir, por exemplo, para o Ferdinand Lassalle, que tem uma obra interessantíssima, que inclusive é uma obra que você lê ela relativamente fácil, que chama O que é uma Constituição. E o Lassalle vai começar a falar um pouco sobre isso. Né? O Lassalle, essa obra, inclusive, são discursos que ele fez, e ele começa com um discurso provocativo, tentando definir, afinal de contas, o que é uma Constituição. Né? Ele vai falar assim, olha, a Constituição definitivamente não é aquilo que está escrito no papel. Não é aquilo que está escrito no papel. Por quê? Porque a Constituição, ela não é aquilo que está escrito no papel, quando aquilo que está escrito no papel não reflete o quê? A realidade para a qual ela pretende organizar. Isso é interessante demais no Lassalle. Porque o Lassalle vai falar o seguinte, olha, se eu quero saber o que é uma Constituição, eu quero saber de fato como aquela sociedade se organiza. Então, literalmente, eu preciso saber qual que é a organização desse Estado. Quem é que manda? Como que as coisas se organizam? Quais são os fatores mais importantes para as definições políticas? Né? Quem é que de fato manda no Estado? A gente chama isso de fatores reais de poder. E ele vai falar, a Constituição é a somatório dos fatores reais do poder. Porque ele fala o seguinte, olha, não adianta, olha interessante, não adianta você chamar a Constituição de democrática, obviamente que eu não vou dar esse exemplo, vou só te explicar isso, não adianta você chamar a Constituição democrática se, por exemplo, você não tem o quê? Eleições livres. É isso. Porque se você não tem eleições livres e chamar a Constituição democrática, a Constituição democrática, por exemplo, numa ditadura, porque a gente tem inúmeros exemplos disso. O nome que se é dado ao Estado, ou à Constituição, ou a determinado partido, muitas vezes nada reflete a realidade daquela organização social. Nada reflete aquela organização social. Né? Usando um exemplo besta, você sabe que a República Popular da China não é tão popular assim, igual gostaríamos que fosse. Né? Então, o fato de você dizer que ela é popular não quer dizer que o governo lá é popular. Né? A gente sabe muito bem que as coisas não funcionam assim. Ou seja, não há uma relação necessária naquilo que está escrito com a realidade social. Então, se a Constituição está falando que quem manda é o povo, mas, na verdade, quem manda não é o povo, a Constituição é o quê? Ela é simplesmente uma folha de papel. Então, a Constituição não é o que está escrito, a Constituição é como que as coisas organizam. Quem é que manda de verdade no Estado? É quem? Aí ele vai dar os exemplos. É quem, na época? Era a monarquia? É a aristocracia? É o proletariado? É os banqueiros? São os militares? Afinal de contas, quem é que realmente controla? E aí a gente começa a pensar no Brasil. Afinal de contas, quem que realmente manda? Né? Porque se você tem uma Constituição que diz uma coisa, mas na realidade da organização política funciona outra coisa, a Constituição se torna o quê? Se torna apenas uma folha de papel. A Constituição de verdade não é o que está escrito. A Constituição de verdade é aquilo como a sociedade se organiza. Como é que aquela sociedade se organiza? Quem é que manda? Quem manda é o quem? É o executivo? É o legislativo? É o judiciário? Quem é que manda? Na hora que você entende os fatores reais de poder, você vai entender a organização política daquele Estado. E aí você entende o conceito sociológico do Ferdinand Lassalle. E aí é interessante, por quê? Porque agora você pode ir ao livro, por exemplo, do Lenza, e você pode ir lá abrir o conceito do Ferdinand Lassalle, as coisas vão fazer mais sentido. Porque o que o Ferdinand Lassalle está preocupado, ele não está preocupado em dizer o que uma Constituição deveria ser. Ele está preocupado em te dizer o que a Constituição realmente é.
E a Constituição, para ele, é o somatório dos fatores reais de poder. O que são os fatores reais de poder? São os fatores sociais que realmente definem a organização política daquele Estado. É isso que vai dizer. Afinal de contas, quais são esses fatores? E cada Estado vai ter uma sua própria organização. Ou seja, olha que interessante. A Constituição para o La Salle não é uma norma jurídica. Olha que legal. A norma jurídica, ela é assim, se a realidade for refletida na norma jurídica, ok. A norma jurídica se tornou a Constituição. Agora, se a norma jurídica não está de acordo com a realidade da organização política do Estado, ela é o quê? Simplesmente uma folha de papel. Você pode rasgar ela. Literalmente isso. Né? E aí ele te dá vários exemplos sobre isso lá do livro dele. Aí você começa a entender como que a visão do La Salle, por exemplo, vai ser completamente diferente da visão do Kelsen. Né? Quem que vai se aproximar muito do La Salle? O Carl Schmitt. Né? Porque o Carl Schmitt, ele também está preocupado em compreender a Constituição como ela realmente é a organização daquele Estado. Então, ele vai, inclusive, fazer uma crítica expressa, na verdade, não só nisso, né? Vai ter um debate acadêmico importante entre o Carl Schmitt e o Kelsen, inclusive, um dos debates constitucionais mais importantes, que é quem é o guardião da Constituição. Vai ter uma discussão interessante. Talvez a gente pode aprofundar nesse ponto em algum momento, que o Kelsen e o Schmitt, no final das contas, vão estar discutindo quem deve dar a última palavra sobre a Constituição. E a gente depois pode enfrentar isso, que esse assunto ele é realmente interessante. E o Carl Schmitt está preocupado com o seguinte, olha, a Constituição ela não é simplesmente as normas jurídicas daquele Estado. Ela é a ideia da organização política como um sistema completo. Isso é importante. Ele começa a obra dele falando do conceito absoluto e o conceito relativo de Constituição. Isso, por exemplo, não vai estar nos manuais, mas poderia ser uma boa questão de prova. O que é o conceito absoluto e o conceito relativo de Constituição para o Carl Schmitt. Porque o que o Carl Schmitt vai falar assim, olha, a Constituição, no sentido absoluto, ela vai tentar refletir o que é, de fato, a organização política daquele Estado. Então, perceba que o conceito dele é muito próximo do conceito do La Salle. É um conceito que se assemelha. Mas o que ele vai dizer? Ele vai falar o seguinte, olha, a Constituição, na verdade, ela é uma decisão política fundamental que aquela sociedade tomou para se auto-organizar. É isso. Isso que é a Constituição. E quando ele chama de decisão política fundamental, ele tá chamando daquilo que é, de fato, importante para a organização do Estado. Porque o Carl Schmitt ele está escrevendo num contexto histórico que é o contexto da publicação da Constituição de Weimar, na Alemanha, que vai ter uma importância histórica fundamental. Ela vai ser publicada em 1919, né, salvo engano, se a memória estiver ruim. E é interessante, por quê? Porque a Constituição de Weimar, na Alemanha, ela tem algumas características com a nossa Constituição de 1988. Uma das características é que ela é extremamente extensa. Então, ela tinha, salvo engano, 181 artigos. E o Carl Schmitt começa a perceber, de uma forma muito clara, que tem um tanto de coisa na Constituição que não deveria estar lá na Constituição. É mais ou menos igual à nossa Constituição. Tem um tanto de coisa que está na nossa Constituição que não deveria estar. Por exemplo, o famoso artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, que vai falar que o Colégio Pedro II vai ser mantido na órbita federal. Né? Por que diabos isso está na Constituição? Não deveria estar. Tem uma razão histórica? Tem uma razão histórica. A gente pode falar depois sobre isso. Mas deveria estar lá? Não deveria. O Carl Schmitt começa a perceber isso, que tem um tanto de coisa na Constituição que não deveria estar na Constituição. Então ele fala assim, olha, a gente tem um problema hoje no conceito de Constituição, porque a gente começa a tratar a Constituição no seu sentido formal,
Constituição é aquilo que está na Constituição no sentido do texto, ou seja, o constituinte, poder constituinte, colocou no texto, eu chamo de Constituição. Ele fala, não, nem tudo que está na Constituição é uma decisão política fundamental, nem tudo que está na Constituição diz respeito à organização do Estado, o modo de existir, a forma que aquela sociedade se organiza. Então, tem um tanto de matéria lá que não é Constituição. Ele chama isso de lei constitucional. São assuntos que estão na Constituição e não deveriam estar na Constituição. A gente tem um tanto de tema na nossa Constituição que não deveria estar e está lá na Constituição. Ele percebe isso e vai fazer uma diferença muito clara. Por quê? Porque ele começa a inaugurar um assunto que vai ser importantíssimo para o controle de constitucionalidade, que é a diferença da Constituição no sentido material para a Constituição no sentido formal. O Carl Schmitt vai tentar responder uma pergunta, e o Lassalle também faz essa pergunta, é o seguinte, olha, eu defino a Constituição por aquilo que está no texto da Constituição? Então, vou te dar um exemplo também grotesco para você entender, né? Considerando o nosso Congresso Nacional, isso não está muito fora da nossa realidade, mas imagina que o Congresso Nacional Brasileiro faça uma reforma constitucional para editar uma emenda, incluir um artigo na Constituição para dizer que a Terra é plana, por exemplo. E aí, obviamente, não estou fazendo nenhuma crítica pessoal aos terraplanistas. Mas vamos imaginar que o Constituinte brasileiro coloca lá. Nós vamos ter lá agora um novo artigo, e nesse novo artigo vai estar lá, a Terra é plana. Esse artigo, pelo simples fato dele estar na Constituição, eu posso chamar ele de Constituição? Ele é parte integrante da Constituição? Porque se você fizer a análise pelo sentido formal, você fala assim, peraí, vamos olhar. Ele observou o rito da PEC? Foi proposto por quem? A iniciativa está correta? Teve iniciativa? Foi quem? Presidente da República? Não. Foi o quê? Um terço dos deputados? Ah, não, teve. A iniciativa foi correta. Observou o quórum, o rito adequado, aprovação nas duas casas, 2 vezes, maioria de 2 terços? Observou os limites formais, circunstanciais, tudo correto? Aprovou, tudo direitinho? Entrou na Constituição, então isso torna a Constituição? O que o Carl Schmitt vai falar? Óbvio que não. Primeiro, isso não é uma decisão importante para a organização da vida do Estado. Então, isso pode ser até formalmente constitucional, mas isso não é o quê? Isso não é materialmente constitucional. Essa discussão no controle de constitucionalidade vai ser importante. O STF fala disso todos os dias. Coisas que são formalmente constitucionais, mas não são materialmente constitucionais. Isso vai poder, por exemplo, implicar numa técnica importante no nosso controle de constitucionalidade, que é a possibilidade de você declarar a inconstitucionalidade de uma norma constitucional. Olha que legal. Você pode declarar a inconstitucionalidade de norma constitucional no Brasil? Pode. De qualquer norma? Não. De qualquer norma, não. Constitucional, não. O entendimento que predomina, por exemplo, é que não pode declarar a inconstitucionalidade das normas originárias. Então, o Tiago falou, só os derivados. Então, você pode declarar a inconstitucionalidade da PEC, da emenda, porque a emenda constitucional, a da terraplanista, ela é PEC, ela é emenda constitucional, ela é Constituição, ela é norma constitucional. Eu posso declarar uma norma constitucional inconstitucional? Se for uma PEC, sim. Se for uma norma derivada, pode. Pode. Por que ela pode? Porque o Carl Schmitt te explicou isso. Por quê? Porque ela pode ser até formalmente Constituição, mas ela não é o quê? Materialmente Constituição. Então, o que é a Constituição do Carl Schmitt? A Constituição do Carl Schmitt, ela é uma decisão política sobre o modo de existir do Estado. Assim, tentando te dar uma analogia muito, muito simplista para o que ele quer dizer, é o seguinte, imagina que você está com a sua família e vocês vão mudar para um outro local. E aí vocês vão falar o seguinte, olha, primeira coisa, onde que nós vamos morar? Né? Onde que eu vou morar? Né? Onde que vai ser minha casa? Eu vou morar no apartamento ou vou morar em casa? Onde que vai ser? Qual que é o bairro? Como que vai ser? Como que a gente vai organizar a nossa casa? Né? Vai ter 3 quartos. Um quarto suíte principal é para quem? É para o casal? O outro é do filho? O terceiro nós vamos fazer uma biblioteca? A cozinha vai ser o quê? Cozinha americana? Não vai ser cozinha americana? Então, como que nós vamos organizar a nossa casa? Como que vai ser o funcionamento da nossa casa? Isso, para o Carl Schmitt,
é a Constituição. É quando a Assembleia Constituinte ela sentou para definir as decisões políticas fundamentais para a organização do Estado. Então, para o Carl Schmitt, a Constituição é o quê? É exatamente as decisões políticas fundamentais. É aquilo que diz respeito à organização do Estado. E isso independe da realidade normativa, simplesmente no sentido formal da realidade normativa, igual eu expliquei para você. Essa, inclusive, vai ser a crítica que ele vai fazer ao Kelsen. Por quê? Porque para o Kelsen, o que é uma norma jurídica de uma forma bem simplificada para a gente poder encerrar a nossa aula aqui de hoje? Né? O Kelsen, lembrar, a teoria geral do direito do Kelsen é uma teoria das fontes. Então, de uma forma muito simplificada, depois a gente pode falar do Kelsen, que eu falei sobre isso hoje. Todas as vezes que a gente tenta simplificar o Kelsen vira uma outra coisa que não o Kelsen. Mas eu vou tentar aqui, de uma forma bem simplificada. Você tem que entender o Kelsen, que a teoria geral do direito do Kelsen é uma teoria das fontes. Ou seja, o direito, ele é não pelo simplesmente o que ele é, mas de onde ele vem. Então, se o direito advém de uma autoridade competente para produzir o direito pela forma jurídica adequada, aquilo é direito. Então, o Kelsen, por exemplo, ele não está preocupado em saber se uma norma é justa ou injusta. Para ele, isso é problema da política e da filosofia. Ele não está querendo dizer se uma norma é certa ou incorreta. Se ela tem eficácia ou não tem eficácia. Eficácia até que ele entra um pouquinho da eficácia. Mas se ela é cumprida ou se ela não é cumprida. Ela é formalmente válida? Formalmente válida é simplesmente o que é formalmente válido para o Kelsen? Formalmente válido é o seguinte: a autoridade que produziu essa norma tinha competência para tal? Ok, ela é norma. Essa norma ela está de acordo com a norma que lhe é superior? Então ela é norma. Pronto. Então é um critério que é um critério formal. Então, para o Kelsen, se a autoridade competente editou a norma e a forma foi respeitada, aquilo se tornou o quê? Se tornou norma. Se é Constituição, então é Constituição. Então, o critério aparenta ser um critério meramente formal. Não é tão simples assim, mas essa é a crítica que o Carl Schmitt vai fazer expressamente ao Kelsen. E aí você começa a entender a diferença do sentido sociológico e político, o sociológico do Lassalle e o político do Carl Schmitt, para o sentido normativo do Kelsen. A visão do que é Constituição para o Kelsen vai ser completamente diferente disso. Por quê? Porque o Kelsen não vai preocupar com o modo de ser real da organização do Estado. Para ele, a Constituição é o quê? É uma norma jurídica. E a norma jurídica é um esquema de interpretação da realidade que busca o quê? Um dever ser. Então, a norma jurídica ela reflete um dever ser, né? Que é um ato de vontade no sentido jurídico do dever ser. A norma jurídica é isso. É completamente diferente quando o Schmitt e o Lassalle vão analisar a Constituição em si. Então, agora, na hora que você abrir lá o Pedro Lenza, o Bernardo, qualquer manual que você for estudar, aí agora você começa a entender com mais profundidade o que é o conceito sociológico da Constituição, o que é o conceito político, e depois a gente pode falar um pouquinho ainda mais sobre o conceito jurídico na visão de Kelsen, que são os três principais conceitos. Junto com esse, você tem que trabalhar dois conceitos que são muito cobrados, que é a ideia da Constituição no seu sentido material e no seu sentido formal. Também vamos aprofundar, mas também começamos a falar sobre isso. São os principais conceitos que vão trabalhar. Tem outros conceitos? Tem, né? Mas qual que são os principais mais cobrados? São esses. Beleza? Show de bola? Perfeito? Então, aqui a gente, na hora que você for ao manual, agora vai ficar mais fácil de compreender a matéria. E isso, de fato, essa base, o manual, infelizmente, ele não consegue dar, até por uma questão de logística e tempo. Né? Essa não é a proposta. Beleza? Show de bola? Vamos fazer, então, vou pausar a gravação, e aí a gente vai para perguntas e respostas.